O incêndio que atingiu o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, e consumiu o prédio histórico e a maior parte do acervo de mais de 20 milhões de itens, foi assunto hoje na Câmara dos Deputados. O assunto repercutiu tanto na sessão de debates no plenário, quanto em audiência na Comissão de Cultura. E chegou até ao gabinete da presidência da Câmara, que recebeu o diretor do museu e foi com ele ao Palácio do Planalto. No ano passado, o museu perdeu mais de 330 mil reais em relação ao total de verba distribuído em 2013. Agora, os deputados querem garantir recursos para a reconstrução. O incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro foi lembrado no plenário da Câmara. Mais de 200 anos de trabalho, de história, de acúmulo. Na Comissão de Cultura, foi o assunto principal da reunião que tinha sido marcada para debater a presença das mulheres no mercado do audiovisual brasileiro. Esse é um momento que nós transformamos nossa presença num doloroso ato de luta e de resistência, mas sobretudo de luto. O MAN já pegou fogo, entendeu? Já pegou fogo no Museu da Casa, o Museu da Língua Portuguesa. Então, assim, pelo amor de Deus, como é que vocês ficam aqui nesse negócio, desse congresso, gente, com esse tanto de gente, com esse tanto de poder que vocês têm na mão? Então, olha pra gente. A comissão vai pedir informações aos ministros da Educação e da Cultura sobre museus e outros bens de patrimônio histórico. Quer saber detalhes sobre repasses de recursos, sobre inspeções e medidas de segurança. Vamos solicitar fundamentais informações aos ministros de Estado de Educação e da Cultura para que essa comissão possa atuar de forma mais efetiva na fiscalização das políticas culturais relativas à preservação do patrimônio histórico nacional. A deputada Érica Cocai propôs convocar o ministro da Cultura para prestar esclarecimentos e formar uma comissão externa. Que possamos construir uma diligência imediatamente para acompanhar todo esse processo. Em 2017, o museu perdeu cerca de 336 mil reais em relação a 2013, de acordo com dados da Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados. Do orçamento de 2018, apenas 98 mil reais foram liberados até agosto. Em junho, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, aprovou um financiamento de 21 milhões e 700 mil reais para ações no museu, inclusive de prevenção de incêndios. Mas o dinheiro ainda não tinha sido usado. Agora, garantir recursos para a reconstrução foi o objetivo de uma reunião no gabinete do presidente da Câmara. Rodrigo Maia recebeu a bancada do Rio de Janeiro e o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O museu faz parte da UFRJ. Os 27 deputados que estavam na reunião, incluindo o presidente Rodrigo Maia, se comprometeram a destinar nas suas emendas para o orçamento de 2019 recursos para a recuperação do museu. É claro que só emendas parlamentares, mesmo impositivas, não resolvem a questão. Nós fizemos em 2014 uma emenda para o UFRJ, incluindo o museu, de 20 milhões. Ela não foi executada. Tem emendas parlamentares para esse ano também, que ainda podem ser liberadas, nós vamos cobrar tudo isso. O problema é que as despesas obrigatórias do governo crescem todo ano e sobra ao governo cortar em cima das despesas discricionárias. E muitas vezes vai cortando, né, na possibilidade da simples manutenção de um equipamento tão importante, não apenas para o Brasil, mas para o mundo. Sobre a proposta de orçamento para 2019, veja a reportagem de Cid Queiroz. Assim como a cultura, educação e ciência e tecnologia também são setores atingidos pela crise. Na proposta orçamentária de 2019, o governo prevê mais recursos para essas áreas. Comparando o projeto de lei orçamentária do ano passado com o deste ano, a educação saltou de 106 bilhões para 122 bilhões de reais. O Ministério da Ciência e Tecnologia previa 12 bilhões e meio e este ano tem 15 bi e meio. O Ministério da Cultura aumentou de 2 bilhões e 400 milhões para 2 bi e 700 milhões de reais. Fica claro que nós buscamos, na construção do PILOA, privilegiar os ministérios ou as áreas que desenvolvem políticas sociais. Nós estamos alocando 70 bilhões para o Ministério da Educação, 17,7 bilhões acima do mínimo exigido. Além disso, nós estamos alocando mais 51,5 bilhões para a educação, o que gera um orçamento total para o Ministério da Educação de 122 bilhões. Mas para os deputados,
A realidade é outra. Nós temos acompanhado a grande dificuldade orçamentária das universidades públicas, dos institutos federais. A educação básica perdeu o recurso como nunca, né, como alguns programas, inclusive programas estratégicos com recursos praticamente zerados. Então a nossa preocupação não é simplesmente cumprir os 18%. Eles não são suficientes para assegurar as condições que nós já tínhamos em 2015. Comparando as duas propostas orçamentárias, algumas áreas na educação tiveram redução, como os investimentos que caíram de 3 para 2 bilhões. O aumento nos recursos para a educação básica e para o ensino superior quase não compensaram a inflação no período. Você criou um austericídio no nosso país e vai ter redução de gastos para a educação. Um país que não preserva o seu passado, não opera o presente e não planeja o futuro. Também na cultura, há redução ou congelamento de recursos, como nas áreas de investimentos e patrimônio histórico, artístico e arqueológico. Este deputado, que foi ministro de Ciência e Tecnologia, resume o quadro nessa área. Os institutos de ciência e tecnologia do Brasil estão à míngua. Os diretores dos centros de ciência estão fechando corredores, alas inteiras de prédio, desativando o funcionamento de laboratórios por falta de recursos. Esse ano, inclusive, até a Olimpíada de Matemática estava comprometida. O governo previu menos recursos também para ações de desenvolvimento científico e de desenvolvimento tecnológico. LOA, LDO, comissão mista, ficou confuso? A gente explica. É que o governo não pode gastar o dinheiro que ele arrecada do jeito que quiser. Ele tem que fazer uma proposta de orçamento e mandar aqui para o Congresso aprovar. Os deputados e os senadores se reúnem numa comissão mista e podem modificar essa proposta. E tem mais, mesmo a proposta tem que seguir regras que também são aprovadas aqui pelo Congresso. Todo ano tem um calendário para essa discussão ser feita. A proposta das regras vem do Planalto aqui para o Congresso no primeiro semestre e tem de ser votada até a metade do ano. É a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO. Depois, até 31 de agosto, o Planalto tem que mandar aqui para o Congresso a proposta do orçamento para o ano seguinte. Essa é a Lei Orçamentária Anual, ou LOA. Os deputados e os senadores têm até 31 de dezembro para discutir e aprovar a lei que vai valer em janeiro. Isso é o normal, mas já aconteceu de começar o ano novo sem a lei estar aprovada. E a gente volta a falar sobre a recuperação do Museu Nacional. À tarde, o governo anunciou 3 decisões. A primeira é uma medida provisória que cria a Lei dos Fundos Patrimoniais. Por meio deste fundo, museus receberiam mais recursos públicos sem maiores restrições orçamentárias. O texto da medida provisória ainda vai ser discutido. Também foi anunciada a doação pelo BNDES, o Banco de Desenvolvimento do país, de 25 milhões de reais. Esse dinheiro será usado em projetos de segurança e prevenção de incêndios em instituições como o Museu Nacional. Também será criado um comitê gestor para coordenar o processo específico de recuperação do Museu Nacional.